O programa Universidade Viva pergunta: onde se enquadra a emancipação humana entre valor e a política, o socialismo e o capitalismo nesse contexto? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com a professora Maria Luísa Fontinelli. Primeiro, eu gostaria de dizer da alegria de estarmos participando de um debate que é fundamental, porque nós estamos num momento não só de crise do sistema capitalista e do dito socialismo real. Portanto, eu já faço aqui a ligação entre os dois sistemas que têm a mesma base, ou seja, um sistema baseado no trabalho, baseado na produção de valor, baseado, portanto, na produção de mercadoria e no dinheiro. São categorias básicas tanto da fundação do sistema capitalista como, igualmente, do socialismo. O sistema capitalista, ao substituir, nesse processo de avanço do capitalismo, ao substituir o trabalho humano, que é que cria o valor, pela máquina, ele entra em crise. E hoje o que nós temos? Uma crise planetária, uma crise mundial, que abarca igualmente sociedades capitalistas e sociedades ditas socialistas. Na nossa compreensão, o socialismo, ou as lutas socialistas, nada mais fizeram do que modernizar o capitalismo naquelas nações que viviam uma situação de atraso depois da injeção mundial que foi dada pelo capitalismo em algumas partes do mundo. Então, essa questão é uma questão que nós temos que aprofundar para entender por que uma crise global e a natureza dessa crise, que atinge, portanto, como eu já disse, países como o caso dos países que estão em greve hoje na Europa, inclusive, como a crise que atinge os Estados Unidos e outras partes do mundo, e depois nós nos deteremos para analisar por que essa situação no Brasil hoje. Mas, enfim, e por que a questão da política? Quem garante, ou qual o invólucro jurídico, institucional, que assegura a existência desse sistema, que é o sistema da alienação? O que é que garante isso? É exatamente o Estado e a política. Portanto, não há uma independência do Estado, ou seja, esse Estado por cima da lógica de funcionamento do mercado não existe, e nem tampouco existe uma possibilidade de uma política funcionar bem quando o sistema está em crise. Portanto, nada de pensar que os problemas humanos serão resolvidos através da política. Por isso, é uma, digamos assim, é uma visão de totalidade, uma visão que a gente diz redonda, onde você não encontra possibilidade de um sistema que é eminentemente destrutivo, ele criar a situação de abarcar o conjunto da humanidade. Ok, professora Rosa da Fonseca. Bom, eu acho que é, primeiro, também registrar a importância desse debate, não é? E dizer que hoje a gente tem uma visão de que o pensamento do Marx, na verdade, ele comporta uma dualidade, né? A gente diz que há um duplo Marx e também que certos aspectos que foram, digamos assim, explicitados no processo de desenvolvimento do capitalismo e mesmo na sua própria implantação escaparam do Marx. Por isso a gente diz com Marx para além de Marx, né? Então, essa questão da política, ela se enquadra num desses aspectos. A questão do trabalho, particularmente, que há uma dualidade. Ao mesmo tempo que o Marx coloca, por exemplo, o trabalho como o eterno metabolismo do homem com a natureza, que daria a ideia de uma categoria ontológica, ao mesmo tempo ele diz que para que a humanidade se emancipe, tem que se emancipar do trabalho. Portanto, o trabalho como uma categoria histórica e não transhistórica, uma categoria relacionada com o capitalismo e não como uma categoria eterna, natural, e inclusive o que a gente chama o marxismo tradicional coloca inclusive o trabalho como uma categoria ontológica relacionada com o próprio surgimento do ser humano e a essência humana. Então, com relação à política, a mesma coisa. A abordagem que nós fazemos é de que a política também é uma categoria histórica, ou seja, ela tem
assume conotação dependendo do momento histórico em que as coisas acontecem. Então, na própria Grécia, né, essa ideia da política como sendo o exercício do bem comum, etc., no entanto, deixava as mulheres, os escravos e os estrangeiros fora, né, da condição de cidadão. Era uma democracia relativa. Já era discriminatória, né? Uma democracia relativa ou a característica da democracia, que não permite exatamente atender o conjunto. Pois é, então a gente identifica o capitalismo diferente, inclusive, de uma parte da obra do Marx que ressaltou muito a contradição entre capital e trabalho, a luta de classe como sendo o motor da história, né? No entanto, é o próprio Marx que coloca também como questão básica do capitalismo, a característica básica do capitalismo, ser um sistema produtor de mercadorias, ou seja, de ter colocado o trabalho como uma atividade separada para produzir, com o objetivo de produzir mercadorias para vender, né? Portanto, agregando valor à mercadoria, porque o trabalho é que agrega valor à mercadoria, e ao vender essa mercadoria, então esse valor se realiza, não é? E a política surge no processo de implantação do capitalismo, inclusive como um elemento que foi, através das armas de fogo, através de todo um arcabouço jurídico, proibindo as pessoas de caçar, de pescar, de ter acesso até mesmo à lenha para cozinhar os alimentos, né? Numa forma de obrigar as pessoas a se submeterem ao trabalho, não é? Então, essa lógica que o próprio Marx chamou o sujeito automático, né? Esse processo da valorização do valor para reproduzir o dinheiro na forma do capital, é que foi o problema maior, porque a questão da exploração, digamos assim, já é consequência disso, né? E uma outra particularidade também grave, que o próprio Marx não captou com a devida dimensão, é o que chamamos hoje da dissociação sexual. Ou seja, ao mesmo tempo em que as pessoas foram colocadas para trabalhar como a coisa mais importante, e até o trabalho que antes era negativo foi positivado, né? Todos os demais cuidados com a vida, cuidar de criança, de idoso, a alimentação dos doentes, etc., ficou como atividade subalterna e delegada às mulheres. Quer dizer, houve uma dissociação, né, dos cuidados com a vida, dissociado da produção de bens voltados para o mercado, e isso trouxe essa distorção que nós temos até hoje, né, da subalternidade das mulheres. Então, a emancipação humana, nós dizemos que é exatamente nós nos emanciparmos dessa lógica, né? Por isso que o socialismo não funcionou, não foi essa sociedade de transição para uma sociedade igualitária, como o próprio Marx chegou a admitir, mas o socialismo modernizou o capitalismo exatamente como a Maria Luísa já falou, porque manteve a mesma lógica de funcionamento, e hoje nós estamos vendo aí o exemplo de Cuba, né, que é a própria expressão mesmo do limite desse modelo, tanto na sua forma capitalista privada, como na sua forma estatal, que era o socialismo. Ok, vamos ouvir aqui o professor Aécio Alves de Oliveira. Bom, primeiro também fazer o registro, né, sobre a importância desse momento aqui, um debate que é bastante atual, né, e que é pouco difundido. Então, a Faculdade Integrada da Grande Fortaleza está colaborando no sentido da disseminação, da publicização de um debate que ainda é um tanto quanto fechado, né, por conta da necessidade de uma fundamentação em um nível de abstração muito elevado, né? Então é uma coisa um pouco complicada, mas enfim, como todos já puderam ouvir nas falas da Rosa e da Maria, nós vivemos numa espécie de gaiola, não é? O trabalho é essa gaiola. E o pior de tudo é que a partir do trabalho criam-se relações sociais, né, diversas. De certa maneira, nós, a sociedade, as pessoas, né, como um todo, elas dedicam parte expressiva de suas vidas para o trabalho que produz o capital.